TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Adilson Malaquias com o programa Pão da Vida. Mais uma vez aqui trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E como é que está aí o seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua caminhada com Cristo Jesus? Sabemos que não é fácil, né? Os desafios são grandes. Mas a palavra do Senhor, ela nos afirma que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, estamos com Cristo, estamos bem. Mesmo em meio às adversidades e lutas, nós podemos glorificar o nome do Senhor. Então, glorifique o nome do Senhor nesse dia. Fala, Senhor, muito obrigado por mais um dia na sua presença, mais um dia que eu posso estar aqui assistindo o programa, mais um dia, Senhor Deus, que eu posso estar interagindo, né, com os meus familiares e amigos, trabalhando. Então, são muitos motivos para que nós possamos agradecer ao Senhor. Seja grato, né? Eu tenho visto que muitas vezes nós pedimos mais do que agradecemos. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele fará, porque o nosso Deus é Deus de milagre e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Eu tenho certeza disso, né? Porque o nosso Deus, como um Pai, né, bondoso, misericordioso, né? Ele não nos dá a paga segundo aquilo que nós às vezes cometemos, erramos, falhamos, mas Ele é um Deus que Ele tem misericórdia de cada um de nós e nos ama e nos conduz, né, nessa vida aí que muitas vezes nós passamos, né, por essas lutas. Mas Deus é bom. Queridos, hoje eu estou aqui novamente trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E há um versículo, né, que se encontra lá em Josué, que o Senhor ele fala assim: esforça-te, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo. Queridos, eu creio que essa palavra, ela não é só para Josué, né? Quando ele vai ali entrar na terra de Canaã, conduzir todo o povo. Mas eu creio que essa palavra é para cada um de nós, e principalmente quando nós tomamos posse dessa palavra. Então, quero convidar a você a tomar posse dessa palavra hoje. Tenha bom ânimo. O Senhor é contigo, queridos, né? Então, tenha bom ânimo, acredite, né? Se esforce para que você possa, nessa caminhada, alcançar êxito, para que você possa, nessa caminhada, você alcançar os seus objetivos. Há um tempo atrás, eu assistindo um programa de entrevista e o entrevistador, né, ele ali conversando ali, né, com aquela pessoa que estava sendo entrevistada, essa pessoa fez uma pergunta a ele, né, o entrevistador. Falou, hoje, né, dentro do seu cronograma, dentro dos seus sonhos, dos seus projetos, qual seria o salário que você acha que mereceria ganhar? Né? Bota um preço, bota um valor. E ali, né, o entrevistador, ele foi ali pensando, né, o repórter ali foi ali pensando e deu uma resposta. Eu acredito que uns 20 mil reais. Ele, poxa, um bom salário, né? Agora eu te faço uma outra pergunta. O que você tem hoje, né, para me oferecer para que eu pudesse te pagar 20 mil reais? Isso é muito interessante. Eu gostaria que você pudesse fazer essa reflexão. Por quê? Queridos, quantas vezes nós queremos, né? Queremos tantas coisas. Sonhamos, temos projetos, mas eu vejo que muitas pessoas não criam, né, um planejamento para que possa alcançar esses projetos. Entendendo, né, que nós, cada um de nós, passamos por lutas, adversidades, e para que você possa alcançar esses projetos, você tem que ter determinação, tem que ter foco, tem que ter objetivo. E muitas vezes as pessoas ficam paradas no tempo. Elas querem ter um bom salário, elas querem alcançar seus sonhos, seus projetos, mas não têm construído uma escada para chegar a esse local.
E, queridos, nessa construção, nesse caminho, não é algo fácil. Eu tenho lido algumas biografias, né, de grandes empresários, de pessoas de sucesso. E uma coisa que eu vejo em comum, todas elas passaram por lutas e provações. Muitas lutas, muitas provações, até chegar aonde elas estão hoje. E nós, né, que às vezes estamos aqui de fora, a gente olha e fala, puxa, o rapaz ali tem um carro muito bom, tem uma casa muito boa, ele tem uma empresa muito grande, ou tem uma igreja muito grande. Mas será que nós estamos preparados ou disponíveis ou queremos pagar o preço que essas pessoas pagam? Será que nós estamos preparados para isso? Será que realmente nós queremos pagar esse preço? Eu gostaria que você pudesse fazer essa reflexão. Porque querer, queridos, querer todos nós queremos, muitas coisas. Mas você está disposto a pagar o preço? Preço de perseguição, preço de luta, preço de renúncia, preço de abrir mão de algumas coisas. Então, há um preço para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus deixou para cada um de nós. No programa passado, eu falei sobre, um dos programas, né, eu falei sobre a entrada, né, quando o povo chega até a divisa ali para entrar em Canaã. E o povo não entrou por quê? Porque ele murmurou, porque ele reclamou, porque ele não olhou com bons olhos aquilo que o Senhor estava oferecendo e ele não entendeu que eles teriam que fazer a parte deles. Eles teriam que se esforçar. Entenda bem, Deus ele abre portas, mas quem tem que passar por essas portas sou eu e você. Somos nós que precisamos caminhar e passar por essas portas. E às vezes nós não paramos para refletir sobre isso. Achamos que nós vamos encontrar tudo pronto. Ah, não, Deus vai me abençoar, vai me dar tudo pronto. Né? É Ele que vai abrir a porta, mas é Ele que vai construir os meus sonhos, os meus projetos. Não, queridos. Deus, Ele faz aquilo que eu e você não temos condições de fazer. O impossível está nas mãos do nosso Deus, mas o possível somos nós que temos que realizar. Então você precisa entender isso, até mesmo para que você não venha se decepcionar com Deus. Porque às vezes nós criamos uma expectativa tão grande em Deus e descansamos tanto que nós não fazemos nada. Mas esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus, claro, Ele vai estar conosco. A palavra do Senhor fala que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Queridos, imagina isso. Um Deus que anda com cada um de nós até os últimos dias. Ele está ao nosso lado. Então Ele está aqui nos protegendo, está nos trazendo livramento, Ele vai nos levar à vitória, com certeza. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Há muitos anos atrás eu fiz um curso aqui em Petrópolis sobre árbitro de futebol. E eu lembro que na prova, né, falava o seguinte, né, a pergunta na prova final, uma das perguntas era: quando começa o jogo? Quando começa o jogo? O jogo ele começa quando a bola ela gira a sua circunferência. Mas para que ela possa girar a sua circunferência, alguém tem que chutar. É lógica, não é isso? Então, queridos, alguém precisa começar esse jogo. A bola está ali, o campo está ali, tudo está programado para que aconteça naquele momento o jogo de futebol, mas para que aconteça, alguém tem que correr atrás da bola, alguém tem que fazer o gol. Então, entenda, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, não se decepcione, né, que talvez o Senhor não está fazendo aquilo que você quer que Ele faça para você. Mas o Senhor ele vai fazer aquilo que é necessário para a sua vida. Não é o que você quer, mas o que é necessário para que você possa alcançar a sua vitória. Existe uma frase, né, que eu ouço muito, né? Nós precisamos ensinar a pescar e não dar o peixe. Sim, porque dar o peixe gera comodidade. Dar o peixe gera na pessoa, né, um sentimento que aquilo não é tão importante assim. Você já viu isso? Quando a pessoa ganha muitas coisas, ela não valoriza? Geralmente ela deixa quebrar, deixa encostado. Mas quando a pessoa conquista, é diferente.
quando você trabalha, quando aquilo gera, né, um esforço, gera uma dificuldade, você começa a tratar aquilo com outros olhos. Você começa a preservar, você começa a cuidar, você não vai deixar quebrar, você não vai deixar em qualquer lugar. Por quê? Porque aquilo teve um preço para você. E a nossa vida é assim. A nossa vida, queridos, é pagando um preço. Precisamos pagar um preço para que nós possamos alcançar a nossa vitória. Então, eu quero te motivar nesse dia a você começar essa caminhada. Eu quero te motivar nesse dia a você estar envolvido nos seus projetos, mas envolvido com Deus, chamando Ele para participar junto. E você correndo, e você trabalhando, e você criando objetivos. Eu quero ler com vocês, pega a sua Bíblia aí, né? Pega o seu marca-texto, Jeremias, livro de Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 5. Jeremias, capítulo 12, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Olha só o que o Senhor está falando aqui. Queridos, se nós não conseguimos fazer o básico, se nós não conseguimos, né, nos superar a cada dia, como é que você quer alcançar grandes objetivos? Você parou para pensar que muitas vezes, né, essas lutas que nós passamos, elas nos favorecem muito. Por quê? Porque nos faz crescer. Queridos, eu sempre falo, né, existe dentro, né, do meu pensamento sempre três áreas muito distintas daquilo que nós estamos passando. Ou nós passamos por tentação, ou nós passamos por pecado, ou nós passamos por provação. Provação, quando nós somos provados por Deus. E quando nós somos provados para alcançar um objetivo, para que nós possamos passar por uma outra fase, para que as nossas pernas fiquem mais fortes, para que a nossa fé fique mais rígida, mais poderosa, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Então a prova, queridos, ela nunca vai te tirar da presença de Deus. Ela nunca vai fazer você desanimar de estar na casa do Senhor. Pelo contrário, a prova, ela vai te fazer você correr e se ajoelhar diante do altar de Deus. Ela vai fazer você chorar, ela vai talvez até te trazer um pouco de angústia, de tristeza, mas você vai para os pés do Senhor. E aí o que acontece? Quando nós estamos nos pés de Deus, queridos, o milagre acontece. Né? Por quê? Porque nós mostramos a nossa dependência do Senhor. E aí quando nós conseguimos passar por aquela prova, queridos, você se torna mais forte. Você se torna uma pessoa com uma fé mais direcionada. Então entenda bem, a prova, queridos, é boa. A Bíblia fala que o melhor lugar de nós estarmos é um lugar de luto do que num lugar de nascimento, um lugar de festa. Por quê? Porque é no lugar de luto que nós fazemos algumas reflexões da nossa vida. Como é que está a nossa vida? Né? Se fosse eu que estivesse naquele estado, dentro de um caixão, como é que eu estaria? Como é que eu estaria com Deus? Como é que estaria a minha família nesse momento? Será que os meus filhos estariam bem? Será que a minha esposa estaria bem? Ou será que eles estariam, né, passando agora uma necessidade, eles iriam passar uma privação? Então, queridos, é um momento de reflexão. Então, a luta, né, a prova, ela passa, queridos, entenda bem isso. Ela não é duradoura, ela passa. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, o choro, se é uma noite, é 8 horas. Ah, mas talvez está durando um pouquinho mais. Sim, mas vai passar, entenda isso, vai passar. E quando você passar por essa prova, queridos, você pode ter certeza de uma coisa: você vai se tornar mais forte. Você vai se tornar, falar, puxa vida, agora eu sei como passar por aquela dificuldade que eu passei. Eu posso até ensinar, eu posso agora explicar, eu posso falar para uma pessoa, né, como ela vai conseguir vencer, porque eu consegui vencer essa prova. Então, examine o seu coração e vê se você está passando, né, por uma prova.
vê como hoje você se encontra. E se realmente você está passando por uma prova, vá para os pés de Cristo. Se ajoelhe, vai lá, fala: Senhor, eu sou dependente do Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a carregar esse fardo, porque está pesado. Me ajuda, Senhor Deus, a superar esse momento mal, porque está difícil. E entenda bem, as coisas não mudam porque você quer que mude. Quem tem que mudar somos nós, muitas vezes. Somos nós que temos que mudar. Mudar o nosso entendimento, a nossa forma de pensar, mudar as nossas atitudes. Somos nós, sou eu e você que precisamos mudar. Então não fique assim naquela expectativa, o outro vai mudar, as circunstâncias vão mudar. Não, nós que temos que mudar. E com isso nós vamos nos adaptando ao momento, à situação, às circunstâncias. E esses dias eu tomava café com um jovem, né? Ele foi lá na minha casa, um dos jovens da nossa igreja, eu estava conversando com ele e nós estávamos conversando sobre trabalho, escola, e ele falou assim: poxa, pastor, graças a Deus, eu sei que eu preciso melhorar, mas eu tirei uma nota dentro da média. E graças a Deus que eu tirei, não precisei, não fiquei reprovado na matéria, não precisei refazer. Mas eu estava comentando com ele, quando nós, queridos, o primeiro emprego, né, de um jovem chama-se escola. Ali nós aprendemos a ter compromisso com o horário, nós aprendemos a respeitar a autoridade. Ali, pelo menos era para ser assim, né? Ali nós aprendemos, né, que temos compromissos, né, com trabalho, com prova, né? Nós precisamos nos dedicar. Então, o primeiro emprego de um jovem é a escola. Porém, quando aquele jovem passa pela escola e entende, né, que uma nota dentro de uma média é o suficiente, alguns, né, não posso generalizar, mas alguns levam isso como uma verdade para a sua vida. E aí vive uma vida dentro da média. É como uma pessoa, né, um patrão quer te pagar R$ 2.000 por mês. Aí você fala assim: ah, não, eu não preciso de R$ 2.000. Eu só preciso de R$ 500, é o suficiente. Queridos, você nunca vai alcançar seus objetivos assim. Por quê? Porque você não faz algo a mais, você não esforça para alcançar algo a mais. E o Senhor, né, ele nos motiva, queridos, a caminhar mais um passo, mais uma milha. Então entenda bem isso. Saia da sua comodidade. Busque algo melhor para você. Ah, pastor, eu preciso, o salário que eu ganho é muito pouco. Não, mas você está ganhando um salário, que bom. Então você precisa fazer uma hora extra, você precisa criar algo para você vender, né? Fazer um pão para sair nas ruas vendendo, eu não sei. Então você tem que agregar, né, outros ofícios para que você possa aumentar a sua renda. Mas não ficar reclamando: ah, não, eu ganho pouco. Tá, ganha pouco. Mas, na verdade, você ganha de acordo com o que você tem para oferecer. Porque se você quer ganhar mais, você vai precisar se capacitar. Você vai precisar, talvez, estudar, fazer um curso, né, se aprimorar, aprender uma técnica nova, aprender um conhecimento novo, né, para que você também seja valorizado. Entenda bem isso. Às vezes nós falamos: ah, mas o meu patrão não me valoriza. Mas você se valoriza? Você estuda? Você busca um conhecimento a mais? Você, em vez de você ficar lá no YouTube assistindo só filmes, né? Não que você não possa assistir, porque eu também gosto de assistir, né? Me interter lá com os vídeos, mas tem cursos, né? Tem outras, tem plataformas hoje de cursos gratuitos que nós podemos fazer. Então está ali acessível a todas as pessoas. Então entenda bem, basta você querer, basta você botar um objetivo. Como eu falei, lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Entenda bem, Deus quer abrir portas para você. Mas para você passar por ela, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que caminhar. Você vai ter que, né, se superar.
Ah, eu já estou fazendo muito, mas você precisa fazer mais um pouco. Eu sempre aprendi isso. Faça tudo o que você tem que fazer e mais um pouco. Né? E você está sendo visto, tu pode ter certeza disso, que você está sendo observado. E se você realmente for uma pessoa que tem se destacado, queridos, uma hora alguém vai te ver e vai puxar você para perto dele para que possa te dar talvez o salário que você espere, para que você possa alcançar os seus sonhos como você quer. Mas o que podemos fazer para viver uma vida de superação? Primeiro, queridos, não deixe com que a circunstância o paralise. Olha só a história de Davi. Quem era Davi? Era um garoto que vivia lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai. Alguns dizem, né, que o que ele fazia era uma situação de empregado, de funcionário e não de filho. E quando nós vemos, né, que Davi, né, ele foi, né, chamado, né, para enfrentar Golias. Por que que ele foi chamado? Porque algo tocou no seu coração. Tudo aquilo ali, querido, já era um plano, era um projeto de Deus. Quando nós olhamos a história de Davi, você vai ver que ele matou leões, matou urso. Davi, ele já vinha sendo preparado mesmo lá dentro de um pasto, cuidando de ovelhas. Então nós vemos que ele já tinha um chamado de Deus no seu coração. Deus já tinha um projeto com ele. Como Deus tem um projeto com a sua vida também. Entenda isso, você que está nos ouvindo nesse momento, você que está nos assistindo em qualquer lugar do mundo. Deus tem um projeto com a sua vida. Você não está esquecido, não. Davi não estava esquecido. Talvez para o seu pai, para os seus irmãos, ele estava esquecido. Né? Talvez eles achavam que Davi era criança demais, era fraco demais, e por isso excluía ele. Mas Davi, queridos, olha só o que diz aqui, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Queridos, as circunstâncias, a dificuldade, a luta que Davi precisaria enfrentar chamava-se gigante. Esse gigante tinha um nome, era Golias. Mas entenda bem, Davi ele não ficou paralisado mediante a luta e a adversidade. Ele não recuou, ele não ficou com medo. E por que que isso aconteceu? Porque, primeira coisa, queridos, ele confiava em Deus. Ele confiava no Senhor. E nós sabemos, né, que Davi ele compunha músicas, ele era um compositor. E lá no pasto, né, sozinho, ele tocava sua harpa e fazia as músicas para Deus. Então ele tinha uma intimidade com o Senhor. Esse tempo, né, que ele teve sozinho lá cuidando das ovelhas do seu pai, era o tempo que ele tinha para conversar com Deus, que ele não tinha mais ninguém para conversar. Ele não tinha como conversar com as ovelhas. Ele conversava com o Senhor. E eu creio que naquele momento ali Deus ele se revelava a ele de muitas formas. Então Davi ele tinha intimidade, ele confiava, ele sabia quem era o Deus. Por quê? Porque ele já tinha passado por algumas lutas, ele já tinha passado por algumas provas, ele já tinha vencido. Como eu falei aqui no início aqui do programa. Muitas vezes nós passamos por provas, não é para ser reprovado, mas sim para ser aprovado. Então entenda bem, Deus ele quer te aprovar. Deus ele quer te levar a você alcançar a sua vitória. Então Deus não está fazendo isso porque quer te castigar. Né? Deus não castiga ninguém, queridos. Deus te ama. Jesus ele morreu por mim e por você. Né? Nós pecadores, cheios de erros, cheios de falhas. E ele morreu por mim e por você. Entenda isso. Para você ver que tamanho amor que ele tem por cada um de nós. Então ele te ama, o Senhor ele te ama, mas você precisa confiar no Senhor. Mas Davi também, queridos, ele não deu ouvido àquelas palavras de derrota, por quê? Porque os irmãos, né, quando eles ouviram, né, Davi ali perguntando o que estava acontecendo, né? Ah, mas quem é esse gigante?
Se matar esse gigante, o que, que nós vamos ganhar? E, rapaz, os irmãos dele ficaram furiosos com ele. Eles ficaram indignados. Mas Davi não deu ouvido aos seus irmãos. E, queridos, muitas vezes nós encontramos pessoas ao nosso redor que tentam nos paralisar, que dizem assim, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai ser ninguém. Queridos, isso é mentira, porque o nosso Deus fala que somos vitoriosos. Então, entre a palavra do homem e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Ele vai nos dar a vitória, é Ele. Então, acredite, né? Tampe os seus ouvidos, né, para essas pessoas que estão ao seu redor aí, né, tentando de alguma forma te paralisar, porque tem pessoas que têm inveja, né? Tem inveja da sua disposição, tem inveja porque talvez você é uma pessoa carismática e conversa com todo mundo, tem inveja porque você é uma pessoa que estuda, que paga um preço. Então são pessoas, né? Entenda bem, pedrada não vem de longe, que pedrada de longe não te atinge. A pedrada para te atingir, ela tem que vir de perto. E são de pessoas que às vezes estão ao nosso redor que nós precisamos estarmos atentos. Quais são as mensagens que nós estamos ouvindo? Porque muitas vezes nós ouvimos algumas mensagens, algumas palavras e guardamos no nosso coração. E isso nos paralisa. Isso não permite com que nós venhamos alcançar a nossa vitória. Então, não dê ouvidos. Davi, queridos, ele preparou uma ferramenta. Então estude, trabalhe, busque, né, seus objetivos. Pastor, eu comecei um projeto, não deu certo, tá? Começa um outro projeto. Eu passei por um caminho e não cheguei a lugar nenhum. Volta e pegue um outro caminho, mas não desiste. Não se paralise por causa que não deu certo. Queridos, as tentativas nos levam à vitória, a conhecer, a saber como nós precisamos fazer, os erros, né? Hoje eu errei muito, fiz muitas coisas erradas e hoje eu sei o que eu não devo fazer. Então entenda isso, não permita com que as circunstâncias te paralisem. E ele buscou um meio para derrotar o gigante. A Bíblia fala que Davi foi lá no riacho e pegou-lhe 5 pedras. Queridos, nós precisamos ter ferramentas, nós precisamos, né, ter algo, né, para que nós possamos oferecer, como aqui no início eu falei, né? Você quer um bom salário, mas o que você tem para oferecer para ganhar esse bom salário? Então, nós precisamos ter ferramentas, nós precisamos nos capacitar. Então, eu quero dizer uma coisa para você. O gigante, na vida de Davi, foi o promotor para que Davi chegasse ao palácio. As lutas na sua vida é o que vai promover você chegar aos seus objetivos, a você alcançar a vitória. Então eu quero nesse dia orar com você. Eu quero profetizar sobre a sua vida a vitória. Então não desanime, não permita com que as circunstâncias te paralisem, mas continue andando em fé, acreditando. Queridos, que dos seus lábios saiam palavras de vitória. Há pessoas que tudo que você vai falar, pastor, não dá. Poxa, isso eu não consigo fazer. Queridos, não permita com que essas palavras saiam dos seus lábios. Eu não sei fazer, mas vou aprender. Eu não consigo fazer isso agora, mas eu vou me capacitar para conseguir. Então, queridos, comece a dar palavras, que você precisa ouvir essas palavras. Você precisa ouvir o que você fala. Né? Então, comece a mudar o seu vocabulário e comece a profetizar sobre a sua própria vida. Não, eu vou conseguir. Hoje ainda eu não sei, mas amanhã, né, eu vou me capacitar e eu vou chegar no meu objetivo. Deus é com você. Acredite nessa palavra. Deus é contigo. E eu tenho certeza que grandes vitórias virão. Então, vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus amado e querido Pai, quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento? Pessoas, ó Deus, que talvez estavam, ó Deus, andando em derrota. Pessoas, ó Deus, que estavam sem um rumo, sem uma direção.
mas eu creio que através dessa palavra, Senhor, o Senhor está trazendo motivação no seu coração. Eles estão revendo, Deus, seus pensamentos, seus sonhos e projetos. E eu creio, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, Deus, será com cada um, Senhor Deus, e dará a eles a vitória. Eu creio, Deus, que eles sairão, Deus, dessa comodidade, talvez, que eles estão vivendo, e eles alcançarão os seus objetivos. Então, Pai, visita com poder e graça a cada pessoa que está nos assistindo nesse dia, e que a Tua bênção, que a Tua graça, ó Deus, se derrame sobre eles, dando a vitória a cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso programa. Quero pedir a você mais uma vez que você possa estar compartilhando, né? Nós temos a gravação, fica gravado lá no YouTube, então pode procurar lá, né? E compartilhe essa mensagem, né? Chame outras pessoas para assistir com você, né? E depois você comente sobre esse assunto, sobre essa mensagem, estude essa palavra junto com outras pessoas, né? Marque aí os textos que nós falamos aqui, os versículos, e comente, estude a palavra do Senhor e ande em vitória, porque Deus é contigo. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo programa Pão da Vida. Um abraço, Deus abençoe. TVC, a TV do Correio da Manhã.